Hoje nós vamos falar novamente do Honeycode. Desta vez, vamos utilizá-lo para criar um aplicativo para controlar a ocupação dos espaços nesse retorno das pessoas às atividades presenciais. Como o controle da pandemia tem dado resultado em algumas das grandes cidades, as pessoas estão retornando para os seus locais físicos para poder desempenhar suas atividades, fazer trabalhos que antes estavam apenas sendo feitos em home office. Mas controlar a quantidade de pessoas que podem estar no escritório, quais serão essas pessoas, em que dias, qual a ocupação, como isso está sendo feito, tem sido uma dificuldade e aí as pessoas não sabem como resolver essa questão. Então nós vamos resolver hoje criando um aplicativo no Honeycode. Chega de papo, o que você quer é ver como é que funciona e como é que você pode controlar o espaço físico dentro da sua empresa, melhorando a saúde e cuidando da sua equipe. Vamos lá então para a tela do computador ver isso. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Bem, eu já estou aqui com a minha tela do Honeycode, meu ambiente de trabalho do Honeycode conectado. Eu já mostrei aqui num vídeo anterior como criar aplicativos no Honeycode. Eu vou deixar indicado aqui em cima o vídeo para você poder rever e aprender como é que faz. Eu vou mostrar como é que eu fiz essa aplicação, vou passar por ela para você poder repetir esse processo aí no seu ambiente. Então, o nome dessa aplicação é Retorno Pós-Covid. Afinal de contas, nós estamos vivendo aí nessa nova economia, que é a economia de baixo contato, e a gente precisa de mecanismos que nos auxiliem a retornar para a nossa vida normal, mas com segurança. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Ó? Eu criei algumas tabelas, né, algumas coleções de dados para que a gente consiga registrar informações importantes. O que esse aplicativo vai fazer, na verdade? Vamos executar o aplicativo para você ver. Uma das coisas que ele vai fazer é uma autoavaliação, uma das necessidades, ou seja, como que as pessoas se sentem. E uma autoavaliação é uma coisa importante até para que você consiga entender como é que está a saúde da sua equipe. Enfim, vamos ver o aplicativo aqui. Eu vou mostrar todos os aplicativos, ou a versão dos aplicativos sempre na versão web, mas você pode ver na versão mobile, é só você instalar o Honeycode no seu iPhone ou no seu Android e executar o aplicativo para ver. Mas nós aqui vamos ver o tempo todo na tela do computador. Então tem aqui, ó, eu já criei algumas autoavaliações. É um aplicativo simples, onde eu, na verdade, dou entrada em autoavaliações. Eu digo como eu estou me sentindo. Ele pega automaticamente o usuário que está conectado. Lembrando que o controle de usuários do Honeycode é uma coisa que é feita a partir de quem acessa a ferramenta como um todo, não é um controle por aplicativo. Então, dentro do aplicativo, quando você cria o aplicativo, você distribui aquele aplicativo para as pessoas da sua equipe que você quer que utilizem. E elas, por serem usuários do Honeycode, passam então a ter acesso àqueles aplicativos que você distribui para elas. É assim que se faz o controle de acesso aos aplicativos no Honeycode. Então aqui você tem um local para dizer quando que você está fazendo a sua avaliação. Vou botar aqui que eu estou me avaliando no dia 30 de julho, às 10 da manhã. Certo? A minha temperatura nesse momento é 36,5, certo? E como que eu estou me sentindo? Me sinto bem, não tenho nenhum problema, me sinto bem, inclusive. Pronto. E aqui vão aparecendo a lista das minhas autoavaliações. Eu só consigo ver as minhas autoavaliações. Não faz sentido que as pessoas possam ter acesso às autoavaliações das outras pessoas por uma questão, obviamente, de segurança e de respeito à individualidade das pessoas. Mas para isso, o que eu fiz também? Eu criei um outro aplicativo, que é um aplicativo autoavaliações para o administrador, ou seja, aquela pessoa que é o chefe da equipe e que pode ter acesso a como está a saúde da sua equipe completa, esse vai executar essa outra versão do aplicativo, que é a versão onde você vê o resultado de todo mundo. Não é nela que você coloca a autoavaliação. O administrador, o gerente de recursos humanos, sei lá, o
o fundador da empresa, dependendo do tamanho da empresa onde você esteja criando essa solução, aqui vai conseguir ver como é que está a autoavaliação de cada pessoa. Okay? Então aqui eu tenho uma outra conta com outro nome que é para eu poder simular uma equipe. Certo? A minha equipe, eu vou sair daqui, aqui você só vê o registro histórico de como estão as autoavaliações de todas as pessoas da sua equipe para quem você distribuiu o aplicativo de autoavaliação. A minha equipe é composta aqui de 4 pessoas. Na verdade, são 3 diferentes contas que eu tenho e uma que é o Maurício, que aparece aqui no canal, fazendo vários vídeos também na série Digitalizando. Ok? Então, essa é a minha equipe e são para essas pessoas que eu posso distribuir os aplicativos. Como vocês podem ver, só eu que estou de admin. Se eu colocar mais algum admin, esse outro admin também poderá executar aquele aplicativo de administração que eu criei para poder verificar as avaliações. E o último dos aplicativos é o aplicativo para você controlar os espaços físicos, que é, digamos, a grande demanda do momento. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, e aí depois a gente passa por dentro do aplicativo para você entender o que tem por trás na construção e poder repetir a construção aí do aplicativo no seu ambiente Honeycode. Na verdade, o que a gente consegue ver é o seguinte, a gente vai ver como é que estão as reservas dos espaços físicos por dia, por ocupação. Né? Então, você pode ver as reservas, aqui estão as reservas que já existem, obviamente elas estão, você só consegue ver de hoje para frente, porque não faz sentido nenhum você ver reservas para trás, porque o que você quer é controlar o que vai acontecer daqui para frente. Você pode ver as salas que estão sendo controladas, então você tem um cadastro de salas, onde você tem a capacidade máxima da sala, o limite que está autorizado, se é uma sala física ou virtual. Na verdade, a gente quer controlar as salas físicas, mas como o trabalho nesse momento está híbrido, e muito provavelmente continuará sendo assim por muito tempo, você quer poder ter situações onde você está trabalhando numa sala virtual, onde limite não faz o menor sentido, você estabelece simplesmente para um conforto na forma de trabalhar, mas as salas físicas elas têm sim limites e elas precisam respeitar esses limites porque são legislações ou regras que estão sendo impostas pelos órgãos de controle de saúde e sanitários para evitar a propagação do vírus e fazer com que a pandemia fique sob controle. Então, nesse caso, eu botei a sala, essa sala só tem 30% de limite autorizado, então só pode ter no máximo 3 pessoas, e isso faz com que a gente, ao fazer as reservas, possa indicar e entender como é que está a ocupação. Por exemplo, essa sala é uma sala que foi reservada, mas não tem ninguém convocado ainda. Não, perdão, tem só uma pessoa convocada. Então, a ocupação prevista é uma, ou seja, essa sala é uma sala que pode ter até 3 pessoas, está ok. Certo? Se eu incluir mais pessoas aqui, por exemplo, vamos incluir aqui. Opa. Vamos voltar lá. Vamos retirar. Esse é um bug, tá vendo? Eu deixei passar inclusão sem nome de ninguém. É um erro. Mas enfim, depois eu corrijo esse erro. Vou botar eu mesmo. Você está vendo que aqui entre parênteses está aparecendo não confirmou, porque quando eu incluo um convocado, essa pessoa recebe uma mensagem dizendo que ele foi convocado para uma reunião. O que eu vou fazer? Eu vou incluir eu mesmo aqui como administrador dessa reunião, eu tenho que me incluir na reunião. Então, eu vou receber uma mensagem dizendo que eu fui incluído nessa reunião. Já já eu vou mostrar para vocês a mensagem chegando. Certo? E agora eu vou incluir uma 4ª pessoa aqui, basicamente para que a gente consiga ver a questão do estouro, da capacidade. Ou seja, essa sala tem uma ocupação prevista de 4 pessoas e eu, se voltar aqui, eu espero que eu tenha feito na sala certa, né? Essa é a sala 1, pode ter no máximo 3 pessoas. Eu fiz na sala 3. Bom, tudo bem. Eu vou botar mais uma pessoa aqui na sala 1.
Ó, apareceu aqui uma informação, além do ideal. Significa que a gente não está bloqueando, mas a gente está informando para a pessoa que está usando a sala que ela não deveria estar fazendo isso. É claro que um administrador pode tomar uma decisão diferente e dizer, não quero que bloqueie, não pode fazer nenhum tipo de convocação, enfim, não pode estar lá. Tá? E assim você fica basicamente vendo como é que você está em termos de reservas de salas e como é que está a ocupação da sua sala. Se você entrar aqui em confirmações, vão aparecer as confirmações para você. Ó, você tem uma confirmação na sala 3, que é uma sala que tem a capacidade de 20 pessoas. Eu coloco aqui do lado para que você saiba quantas pessoas no máximo você vai encontrar naquela sala. Então, eu vou dizer que sim, estou confirmando a minha participação. Automaticamente, quando eu voltar lá para as reservas, se eu entrar aqui nessa sala, vai aparecer Alexandre Strack, sim, significa que eu confirmei. Então, esse é o aplicativo que a gente fez para poder controlar salas e as suas diversas ocupações, fazer reservas e associar pessoas da equipe para participarem de eventos nestas salas. Okay? Dessa forma, você consegue controlar o número de pessoas que vai num determinado local físico, respeitando os limites de acordo com as definições e regras do local onde você vive ou mesmo impostas pela empresa onde você trabalha. Olha aqui, ó. Aqui chegou aquela notificação. Ó. Chegou a notificação e já chegou, inclusive, a minha resposta aqui. Ó. O Alexandre Strack respondeu sim para a convocação relativa à reserva sala 3, tal, aviso automático gerado. Né? Ou seja, para cada ação que é feita, seja de convocação, seja de resposta, eu recebo uma notificação aqui. Como é que a gente faz isso? Então, vamos sair aqui do aplicativo e vamos voltar para como foi construído esse aplicativo. Então, quais são as tabelas? Basicamente, criei uma tabela de salas, né, que tem uma estrutura simples, né, nome, capacidade, limite, o ideal, que é uma conta, enfim, se é tipo física e tal. E aqui, para que você não fique com liberdade de entrada de informação, eu criei um tipo, uma tabela de tipos, umas tabelas para auxiliar. Então, você tem aqui os tipos, que é virtual e física, certo? Também tem uma tabela para tipo de avaliação, que é onde você faz a autoavaliação. Aqui eu tenho as possíveis respostas, isso daqui poderia ser bem mais complexo, mas é só um exemplo. Né? E eu tenho um tipo de confirmação para garantir que você só pode botar sim ou não e não tem como você colocar nenhuma outra informação. Então, em relação às tabelas, é uma tabela de salas, certo? Essa sala ela pode fazer parte de uma reserva. Então, a reserva tem uma sala, uma data, um horário de início, um horário de fim, um motivo. Ou seja, aqui eu já sumarizo como é que está a ocupação dela de acordo com as convocações e a confirmação das convocações. E aqui eu já monto através de uma fórmula, se a situação está ok ou se está além do ideal. Aqui no Honeycode, muitas dessas ações elas precisam ser feitas através de fórmulas. Então, aqui tem a fórmula que faz o cálculo de se a situação está ok ou está além do ideal. Ela é feita a partir dessa informação que retorna aqui junto do nome da sala, a sala e o limite máximo autorizado. Então, eu pego esse valorzinho que tem aqui, através dessa fórmula, e verifico contra o que tem aqui na ocupação e digo se está ok ou se está além do ideal. Basicamente é isso. Certo? E aí depois eu tenho uma tabela de convocações, onde nada mais é do que uma reserva, e aí eu tenho aqui uma coisa muito importante, que são participantes e organizadores, lembrando que dentro do Honeycode você tem um formato chamado contato. Esse contato nada mais é do que as pessoas que fazem parte da sua equipe. Então vamos incluir um registro novo, clicar aqui. Vamos escolher a sala, só para você ver a questão dos contatos. Vou pegar a sala 1, e aqui quando eu clicar para ele trazer a lista, ele vai trazer a lista das pessoas da minha equipe. Certo? Sempre funciona associado à equipe, que é uma das características de como o Honeycode trabalha.
Então eu aqui escolheria uma das pessoas da equipe. Enfim, só mostrei para vocês verem que esse tipo de dado chama-se contato e é com ele que você controla as pessoas da sua equipe e como que você garante que elas estão sendo associadas corretamente dentro dos seus aplicativos. Tá? Eu vou apagar essa linha, a gente não precisa dela. Então, basicamente, a linha de convocações, a tabela de convocações tem uma reserva, um participante, se ele já confirmou ou não, e quem é o organizador daquela reunião. E esse organizador ele é importante que você tenha registrado, porque a partir do momento que o participante confirma, o organizador recebe uma mensagem dizendo se ele confirmou ou se ele não confirmou a participação. Certo? O organizador, basicamente, é sempre o usuário que faz a convocação e faz a reserva lá no aplicativo. Então, você não tem que colocar esse dado aqui na mão, tudo isso é preenchido automaticamente lá pelo próprio aplicativo. Então, depois das convocações, eu tenho uma tabela muito simples, que é a tabela de autoavaliações, que, como vocês viram lá, é uma tabela para você registrar como é que você está se sentindo. Então, tem quem fez a autoavaliação, quando fez, que é um campo de data e hora, tem a temperatura que ele registrou e um campo que vai buscar na tabela de tipos de avaliação um tipo que tenha sido cadastrado. Né? Então, como vocês viram, eu coloquei lá alguns itens, você pode colocar muitos outros mais, ver aqueles que fazem sentido. Na verdade, isso não é uma análise clínica do seu colaborador, pode ser que você capture simplesmente estou me sentindo bem, estou cansado, me sinto estressado, enfim, algo que possa te ajudar como líder ou como organização a controlar e de uma forma positiva como que as pessoas da sua equipe estão se sentindo nesse momento, dado que a pandemia e a quarentena afetou muito a forma como as pessoas tiveram que lidar com seus problemas no dia a dia. É interessante que você possa fazer uma avaliação não para interferir na vida das pessoas, mas muito mais como um respeito e uma forma de interagir positivamente com os membros da sua equipe. Enfim, essas são as tabelas que estão por trás do nosso aplicativo. Depois, o que eu fiz? Basicamente, peguei a tabela de autoavaliação e mandei ele gerar um aplicativo. E ele gerou este aplicativo que tem aqui, autoavaliações. Certo? Por que ele tem uma autoavaliação comum e uma autoavaliação admin? Porque a diferença está aqui. Ó. Neste autoavaliação, você verá aqui nesta lista que ela tem uma limitação, que é um filtro para fazer com que só venham as respostas do usuário que está conectado, que é esse sysuser. Então, você só consegue ver as suas avaliações. Enquanto que na outra aplicação, que é gerada exatamente da mesma forma, o que acontece? Você não tem essa limitação, dado que ela é uma aplicação para que qualquer pessoa que seja administradora possa ver ou seja, todas as avaliações da sua equipe, um administrador, um líder, enfim. Então aqui você vai ver que ele está pegando todos os resultados da tabela de autoavaliações sem fazer nenhum tipo de limitação. Lembrando que no Honeycode, todas essas questões de consulta, de verificação, de limitação, têm que ser feitas através de fórmulas. Bom, então é assim que você faz a aplicação de autoavaliação, seja para as pessoas comuns, seja para os líderes das equipes. Depois, como é que eu fiz para gerar a reserva de espaço? Aqui eu gerei em diferentes momentos várias tabelas. Eu peguei primeiro e gerei a tabela de reservas, né? Porque a tabela, eu comecei com a tela de salas, e aí depois eu gerei a tela de reservas, porque a tela de reservas já consegue pegar as salas e também a de convocações. Então, eu fiz do mesmo jeito que você viu antes, eu vim aqui, peguei salas e mandei ele gerar um aplicativo aqui, né? Usei a geração de aplicativo, disse que era a tabela salas e esperei ele gerar o aplicativo. Então, vim aqui e depois eu juntei as diversas gerações num único aplicativo chamado reserva de espaço. E aí, o que eu faço? A gente vem aqui,
e diz quais são as telas que a gente quer que façam parte do nosso aplicativo. Tem várias outras telas que não estão visíveis, você não consegue navegar nelas através de uma entrada de menu, você consegue navegar em várias delas através do próprio aplicativo. Enfim, é um aplicativo que resolve o problema, aquele problema principal que hoje muitas empresas têm, você pode fazer usando o Honeycode. Lembrando que você consegue usar o Honeycode gratuitamente para equipes de até 20 pessoas. Então, se você tem hoje uma equipe de 10 ou 15 pessoas que ocupa um determinado espaço no local físico e você quer que, eventualmente, essas pessoas estejam no local físico em alguns dias da semana, revezando que dias uns vão e outros não, enfim, você pode controlar com um aplicativo feito no próprio Honeycode, como eu acabei de mostrar para vocês, e dessa forma garantir que o trabalho vai fluir de uma forma organizada e, o mais importante de tudo, preservando a saúde das pessoas, uma vez que nesta nova economia essa é uma preocupação que temos que ter constantemente. Afinal de contas, estamos numa economia de baixo contato e agora, nesse programa, a gente une a questão da economia de baixo contato com o no-code, criando uma solução em Honeycode para ajudar você, líder, a controlar o funcionamento da sua equipe e garantir a saúde de todos. No programa de hoje, então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que seja muito útil, que vocês façam uso. Se vocês quiserem mais detalhes sobre como é feita uma ou outro detalhe dessa aplicação, coloca aqui embaixo no comentário, eu vou responder a todos os comentários. Se vocês quiserem mais detalhes ou um novo vídeo detalhando alguns pontos do Honeycode, deixa essa sugestão também aqui nos comentários, porque isso nos ajuda. E o mais importante, se você gostou, dá um joinha, porque é um feedback importante para nós, e assina o canal para ficar ligado aqui nos próximos vídeos sobre diversas outras ferramentas do mundo no-code, assim como o Honeycode. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, pessoal.